Boa, pessoal. Hoje vamos falar uma vez mais a respeito daquele vídeo, né, que nós já publicamos há algum tempo falando do que tivemos que suportar durante esse ano, conceito racial na Vara da Infância de Curitiba. Hoje, 13 de novembro, completou um ano, né, daquela nefasta situação que eu tive que enfrentar, em que integrantes da Vara da Infância de Curitiba, da primeira Vara da Infância de Curitiba, determinaram e executaram de forma truculenta, fascistoide mesmo, né, a apreensão de crianças que estavam já há vários meses comigo, né, tornando viáveis, tornando realidade os laços paternais para fins de adoção. Um ano de luta, né, de luta jurídica para tentar reverter a situação, mas de difícil reversão, tendo em vista que armou-se um circo de mentiras, de inverdades, de factoides para tornar, dar uma suposta legalidade nos atos cometidos de truculência e que com certeza escondem os preconceitos mais espúrios que possam existir. Isso, infelizmente, a maioria dos recursos que impetramos não foram revertidos a nosso favor, justamente porque a tendência, né, do corporativismo que domina os diversos setores da nossa sociedade é manter, né, não se debruçar nos fatos, não investigar adequadamente. Enfim, como aquele ditado antigo que minha avó sempre repetia e que diz que corvo não come corvo. Então, como eu ia dizendo, 13 de novembro de 2022, fazendo um ano, então, daquela truculência toda, daquela situação em que aprenderam as crianças com as quais estávamos criando laços paternais para fins de adoção. Foram levadas para um abrigo, né, de menores aqui de Curitiba. E essas pessoas integrantes da Vara da Infância que, sabe, não honram os cargos que ocupam, atropelaram leis, interpretaram leis de acordo com a sua vontade, com o seu bel prazer, para dar algum ar de legalidade às suas atitudes, baseadas todas em mentiras, em falsidades, que se tornaram visíveis, né, essas mentiras, até pelas próprias fotos tiradas quando a promotora invadiu o meu apartamento, já que ela não constava no mandado de apreensão. Um ano difícil, né, de readaptação, de muita luta, mas o resultado, como eu já disse, graças ao corporativismo existente, muito difícil. E que, paralelamente, essas mesmas pessoas, integrantes da Vara da Infância, atropelando a legislação, interpretando a seu bel prazer outras legislações, promoveram e estão promovendo a inserção dessas crianças em outras famílias de forma separada, provavelmente, quebrando o grupo de irmãos e também separados pela raça deles, já que, como eu comentava antes, tratam-se de dois brancos e dois morenos, né, dois mulatos quase. Enfim, isso tudo em detrimento até de outras crianças que estão há muito mais tempo vivendo nessas clausuras, verdadeiras clausuras que se constituem as casas de acolhimento do nosso Estado. Essa serenidade em tentar se inserir essas crianças que estavam comigo, né, se explica justamente numa tentativa desesperada dessas pessoas de criar problemas numa possível decisão favorável a mim nas instâncias superiores, já que continuamos com os nossos recursos, né? E além disso, espero até em alguma finalidade de tentar recuperar para essas mesmas crianças, né, a vida que elas já estavam se acostumando a ter numa família, num lar, né? E que foi abruptamente rompido por essas questões inexplicáveis, né, do ponto de vista moral. Eu fiquei sabendo há algum tempo atrás que o Paraná é um dos maiores exportadores de crianças, né, para adoção internacional.
dizem que é um programa muito bem controlado, enfim, e que o segmento dessas crianças que vão para o exterior, principalmente grupo de irmãos, é feito por até 2 anos. O que me causa surpresa, já que no meu caso concreto se demonstrou que as integrantes dessa vara não têm condições sequer de fazer um acompanhamento, simples acompanhamento, que era a sua função, né? Que culminou nessa trágica atitude adotada em relação a mim e as crianças. Que dizer acompanhar um grupo de irmãos que vai para os Estados Unidos, para a Europa, ou seja lá para qualquer outro país do mundo. Sabe? E nesses últimos anos, as coisas que a gente vivenciou, as coisas ruins que apareceram, que vieram à tona, de pessoas que a gente não acreditava que possuíssem essas características, nos faz temer até que essas crianças que vão para o exterior, que Deus as livre, mas que possam servir apenas de doadores de órgãos em países onde as coisas não funcionam adequadamente. E como eu já disse, esse acompanhamento que supostamente se faz por 2 anos é praticamente impossível de ser feito a longa distância, já que aqui, né, dentro da mesma cidade, as coisas degringolaram da forma que eu relatei e que se verificou. Resta nos orar, rezar, pedir, né, as bênçãos divinas para que as coisas ainda se solucionem da melhor forma possível, tanto para as crianças quanto para mim. Continuamos na luta, como eu já disse, né? Vamos continuar e vamos adotar novos filhos, com certeza, né? Não vamos parar por aqui. Até porque sei das minhas condições, da minha capacidade, né? E dos meus objetivos como pai. Obrigado pela atenção e um grande abraço. Happy birthday, Joe.